Presidente Atineu, deputados e deputadas, uma boa noite a todos e todas, boa noite também aos que assistem hoje a nossa sessão aqui na Câmara. Quero agradecer ao líder Lindbergh, que me passou a incumbência de explanar aqui uma posição muito clara do PT sobre os acontecimentos desta semana, no que diz respeito ao julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe no Brasil, tentativa esta de abolição da democracia, do nosso direito de voto, a abolição, enfim, das liberdades políticas do nosso povo. Um julgamento muito importante histórico, talvez o maior e mais importante julgamento que já se teve notícia no Brasil. E este julgamento já dura praticamente 3 anos, se nós considerarmos 8 de janeiro de 2023. Portanto, um prazo longo, onde as defesas são feitas, as provas são regimentadas, delações são consideradas. Então, não há de se falar que o Supremo Tribunal Federal foi assodado, que teve pressa e que atropelou o processo da defesa. São 3 anos para se chegar no primeiro núcleo, e o núcleo mais perigoso de todos. Hoje tive a oportunidade de assistir algumas das defesas dos réus. E as defesas dos réus, à exceção, claro, da defesa do próprio Jair Bolsonaro, mas dos outros réus, queriam distância do próprio Jair Bolsonaro e da ligação dos outros réus com eles, porque é nítido que houve uma tentativa de golpe e que o chefe desse golpe era Jair Bolsonaro. E por isso, aqueles que ainda têm uma expectativa de que o cliente deles não tivesse uma pena tão longa, quiseram, e eu achei aquilo estranho, se afastar de Jair Bolsonaro. Ou seja, as próprias defesas reconhecem que não há mais jeito. Jair Bolsonaro será condenado e, com ele, condenado o núcleo central do golpe, que é o núcleo dos generais e daqueles que estavam em volta de Jair Bolsonaro, com poderes principalmente militares. Então, pela primeira vez na história do Brasil, alguém, por tentar um golpe contra a democracia, e generais, estando no banco dos réus, serão punidos. É uma festa da democracia, uma vitória sem sombra de dúvida da democracia. Não se comemora aqui a prisão de Jair Bolsonaro. Será preso, mas eu diria, uma figura menor. Alguém que presta um papel de expressar políticas de extrema-direita e de defender, inclusive, da tribuna aqui dessa Câmara, torturas, de defender figuras como Brilhante Ustra, de fazer absurdos, de dizer que iria metralhar os opositores. Bolsonaro é uma figura pequena, menor, mas a democracia é uma figura grande. Portanto, a vitória que existe e a comemoração é a comemoração da democracia, é a comemoração da vitória do povo brasileiro. Como dizia Ulisses Guimarães, temos nojo da ditadura. Quem adora a democracia, quem defende a democracia, tem nojo da ditadura. E, portanto, tem nojo de Jair Bolsonaro, que queria novamente fazer com que o Brasil voltasse aos tempos tristes de ausência de liberdade e de ditadura militar. Portanto, essa tentativa de golpe, ela foi uma tentativa, inclusive, violenta. Previa ou se tentava até morte do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em Brasília, bomba em aeroporto. Aqui em Brasília, queima de ônibus e tentativa de invasão da Polícia Federal. Nas estradas, interrupção para desabastecer os municípios brasileiros, levando a fome ao povo. Isto por pessoas, evidentemente, compradas ou que foram a partir de uma visão de extrema-direita. Mas foram muitos absurdos colocados na porta dos quartéis e assim por diante. Mas depois deste quadro todo, o que parece óbvio é que Bolsonaro realmente será preso. Repito, não que
temos disso, mas é porque a democracia assim o faz e a lei precisa ser observada. Mas, presidente, o meu pronunciamento hoje é para dizer que tem gente querendo vender lote na Lua. E começaram, então, a articular uma possível anistia para Jair Bolsonaro depois do julgamento. Por que isso é vender lote na Lua? Porque isso é nitidamente inconstitucional. Me parece mais que querem alimentar o gado de uma possibilidade que inexiste. Depois de julgado, Bolsonaro vai estar preso e essa anistia, ela não existirá. E eu falo com vocês com muita clareza. Existe uma cláusula pétrea na Constituição brasileira que protege a democracia e o Estado de Direito como fundamentos intocáveis. Uma anistia a crimes contra a democracia, ou seja, golpe de Estado, abolição violenta da ordem, e será isso que Bolsonaro será por isso condenado, atinge o núcleo da Constituição, algo que nem mesmo uma emenda constitucional poderia abolir. Apenas uma nova Constituinte poderia fazê-lo, e duvido que o faria, porque com certeza uma nova Constituinte virá em tempos de maior democracia. Portanto, é vender lote na Lua que haverá uma anistia. Mas para aqueles que ainda insistem nisso, e eu digo por que insistem, a extrema-direita tem uma estratégia de golpe continuado, de estar sempre tentando alimentar uma base ultra-radicalizada, que esta expectativa de que haja uma crise econômica no país, agora, segundo eles, viria com a taxação de Trump. Isso levaria a um caos econômico, depois social, e do caos social político e do caos econômico, social e político a um golpe. O golpe seria inicialmente pelas Forças Armadas e não veio no dia 8. Agora o golpe virá de Trump. E o Trump triunfará no Brasil, quebrando a nossa soberania. E por isso está lá o filho do Jair, o Eduardo Bolsonaro, abandonando a sua função de deputado para ser traidor da pátria nos Estados Unidos, esperançoso de que ele possa fazer com que Trump seja agora o libertador do povo brasileiro, acabando com a nossa soberania. Não passa de um traidor. Depois que isso não ocorrer, provavelmente recorrerão aos ETs. Quem sabe seres extraterrenos poderão vir aqui para garantir que essa bobagem aconteça. Mas eu queria, para eliminar de vez, e para que em casa nenhum cidadão seja enganado, dizer que essa anistia é completamente impossível. Primeiro, porque é difícil que ela passe no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E se isso ocorrer, é apenas uma agitação contra o Supremo, para tentar, repito, a continuidade do processo de que haveria um golpe no Brasil. Mas no julgamento de Daniel Silveira, de 2023, olhem o que falaram Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia. Eu leio de Carmen Lúcia e não dos outros por falta de tempo. Mas diz ela, o Estado de Direito é uma construção de uma fortaleza contra o arbítrio e de nada valeria se a gente pudesse colocar nessa fortaleza um portão de papelão, porque então poderia arrebentar o tempo com todo esse tipo de atitude. E assim todos eles dizem, não é possível anistiar crimes contra pontos fundamentais da nossa Constituição.